Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao meu canal. Nós vamos começar agora o intensivão. O que é isso, Reginaldo? O intensivão vai ser vários circuitos, acionamento dos LEDs da TV Philco, da de 19, da de 24, da de 28, 32, 39, 40, 55, 65, tá bom, pessoal? E vamos iniciar esse vídeo com a TV de 19. Você vai assistir essa aula. Se você gostar dessa aula, você vai compartilhar esse vídeo. Compartilhando esse vídeo, você vai também se inscrever no canal, certo, pessoal? E você não esqueça de você assistir o vídeo, gostou? Deixa o seu like. Como eu falei, você é o gerente deste canal. Se você deixar o seu like, eu me sinto com a alegria e com a aprovação de vocês, eu vou postar rapidamente o vídeo da TV de 24. Enquanto tiver a aprovação de vocês, eu estou postando, né, pessoal? Porque o conteúdo é para agradar vocês. E como falei, vocês é o gerente deste canal, beleza? Então, vamos ao nosso análise, ok? Então, vocês não se preocupem com barulho não, porque aqui eu não tenho como fazer uma estufa para que eu possa trabalhar dentro, né? E para que eu possa diminuir, amenizar o barulho, o ruído da rua, né? Mas vocês não tendo paciência aí com esses barulhos. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui com o nossa fonte de LEDs, para os LEDs, né? Nossa fonte para os LEDs, aonde nós temos aqui neste ponto os 12 volts, certo? E nós temos a saída. Ela é uma boost, né? Ela é uma, uma fonte elevadora de tensão, uma fonte elevadora de tensão, onde ele pega 12 volts e ela vai elevar a quantidade dos LEDs. Pessoal, os LEDs não trabalham todo o tempo, então os LEDs não é corrente contínua, entendeu? A polarização dos LEDs não é corrente contínua. Ela é polarizada através de pulsos, né? Através de pulsos de tensão PWM, aonde ele tem o seu tempo de alargamento, né? Dos DUTs, né? Então ele vai ter o seu tempo de acordo com o seu comando, né? Da placa principal, né? Então não é corrente contínua. Nós testamos os LEDs com corrente contínua, mas eles não é feito para trabalhar em corrente contínua todo o tempo, todo momento. É para isso que se criou o LED, para a economia do aparelho. Então ele trabalha um tempo aceso e um tempo apagado, mas você não percebe. A frequência é alta e você não percebe isso, ok? Então vamos lá. Então, nós temos aqui a tensão sobre os LEDs. Primeiro nesse CI, nós temos aqui o CI MP3389. Então nós temos que, para você entender a fonte de LED, você tem que olhar o datasheet. Mas nesse aqui nós vamos olhando o datasheet em cima do que precisamos, né? Sendo que precisamos. Então a primeira coisa que precisa aqui é a nossa VIN, certo? Nossa entrada de alimentação, né? Nossa entrada de alimentação do CI, certo? Nossa entrada de alimentação ela é pelo VIN, né? Pelo VIN que é de 12 volts, né? Nós estamos vendo aqui que é de 12 volts. Esses capacitores aqui são muito importantes, porque esses capacitores aqui eles fazem com que o CI não venha a queimar, né? Porque na hora que chega a tensão aqui, como o resistor é de baixo, a corrente é muito alta, então ele aqui amortece, ele é um amortecedor, né? Um amortecedor como o carro tem um amortecedor, ele tem um amortecedor também da corrente aqui nesse ponto. Então vamos analisar aqui o que acontece aqui neste VIN datasheet aqui, ó. O VIN ele entra nesse ponto aqui, ó, certo? Ele entra nesse ponto, vai entrar neste ponto aqui, a partir do momento que ele vai passar, né, de 5, se caso aqui tiver em o VLO, né, atenção abaixo desse valor aqui, ó, pessoal, atenção abaixo desse valor 3.9, né, se não passar desse valor, o 6 estará em modo de UVLO, quer dizer, em modo de descanso, em modo não vai estar ligado, vai estar desligado, certo? Então ele precisa passar desse ponto. E qual o ponto que ele precisa passar? Ele precisa passar para ele chegar ao VIN on, quer dizer que nós podemos dizer que ele está em modo ligado a partir de 5.5,
aí ele vai estar em modo ligado, certo? É essa condição que vai acontecer nesse CI. E aí, quando ele estiver ligado, aí aqui é um regulador linear, é um regulador de tensão, um LDO, que vai fazer com que, nesse ponto aqui está escrito VCC, vai confundir a pessoa, porque está escrito VCC, VCC deveria ser entrada, mas aqui na verdade é VCC out, é VCC de saída, né, que é um LDO, aqui vai sair 5 volts, aqui vai ter uma tensão que vai sair 5 volts, que vai alimentar outros pontos do circuito e também alimentar os pontos internos, né, interno do próprio CI, como comparadores, né, esses pontos vai alimentar esses pontos, certo? Então já temos aí o nosso VIN, nossa entrada. Então para nós saber que o CI está realmente recebendo aí, passando por esse processo que eu não tenho um regulador em curto, eu tenho que fazer o teste aqui de acima de 5.5 aqui, né, acima de 5.5 aqui, e nesse ponto eu tenho que ter 5 volts. Se eu tiver acima de 5.5 aqui e aqui eu não tiver 5 volts, então eu tenho algum curto no meu regulador linear interno, não vai fazer com que ele venha a fazer com que essa tensão venha ser jogada ao GND e todo o circuito estará sem funcionamento, ok? Então vamos retornar para nossa esquema principal, para o nosso esquema principal. Ponto. Nós tendo o nosso VIN, nós temos o nosso VCC funcionando. Nós temos aqui que o VCC aqui neste ponto aqui vai estar nesse esquema está desconectado, né? Está desconectado. E agora nós vamos ver se eu já tenho o VIN, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o Enable, né? Eu tenho que olhar para o Enable, então vamos analisar aqui o Enable. Ó. Eu tenho aqui o Enable, né? O Enable ele é feito pelo BL On, quer dizer Backlight On, quer dizer liga o backlight para mim. Então liga. Então esse aqui vai ser o BL On. Então este é o ponto que vai ligar, né? Ligar o CI, vai ligar o CI. Então nós já temos aqui a primeira ligação que é feita pelo VIN acima de 5.5 volts. E nós temos agora o nosso Enable para ativar, né? Ativar o nosso CI, certo? Ativando o nosso CI internamente, pessoal, internamente, em alguns lugares as tensões não entram, elas saem essas tensões aqui, como neste ponto aqui, ó. Como nesse ponto aqui, ó. The bridge, né? Aqui, ó, neste ponto, pino 6. Aqui vai sair a tensão, lembra da tensão do Enable, a tensão do Enable, a tensão de VCC, a tensão do LDO. Essa tensão de LDO ela vai sair aqui, ó. E nesse ponto aqui, ela vai se transformar, pessoal. Ela vai se transformar nesse ponto aqui, ó. Eu esqueci de dizer que aqui é 3 volts, que é 3 volts aqui nesse ponto, ó. Né? A média é 3 volts, né? A média 3 volts vai estar nesse ponto aqui. Então, neste ponto aqui, como estava falando, nesse ponto aqui, aqui vai se tornar uma rampa, né? Uma rampa, uma senoide aqui, né? Tipo um triangular, né? Uma triangular, né? Uma triangular nesse ponto aqui, que essa tensão, essa forma de onda que vai se formar pela tensão que vem aqui, pelo carregamento aqui desse resistor e do capacitor, aqui vai ter uma oscilação. Então, nós vamos ter aqui, nesse ponto, tipo como se fosse um controle que vai de brilho, um controle de brilho, certo? Um controle de brilho que inicialmente é feito por esse resistor aqui, certo? Esse resistor, esse capacitor. E aqui também nós temos outro conjunto de resistor e capacitor que também vai sair uma tensão, mas só que esse aqui é o oscilador do CI. Esse aqui é o oscilador do CI. Sem esse aqui não há PWM. Então aqui, né, não há PWM. Aquele ali é o comparador. Ele vai tipo comparar e, né, comparar. E esse aqui não vai ter PWM, certo? Então, nesse caso aqui, quando eu coloco o DIN, né, Power DIN, né, quer dizer, quando eu coloco o PWM DIN, né, que é um PWM, ele vai alterar isso aqui, ele vai controlar. Agora ele passa, quando, vamos supor, tá sem imagem. Quando tá sem imagem, né, quando tá sem imagem, tela escura, eu estou trabalhando com este PWM aqui, ó, que ele está deixando lá em modo burst, né? No modo burst ele está deixando o circuito em modo burst, né? A tensão está saindo rajada, né? Como
Aqueles que estão na assessoria já sabem, né? É modo rajada. Mas aí quando chega o PWM, aí ele começa a realmente trabalhar em modo de pulsos PWM também na saída, certo? Então vocês estão vendo aqui, ó, tá arriscado aqui, ó, onde estiver não conectado, você já aprende que não está conectado é porque não existe no esquema, ok? Então não vai existir no aparelho, tá aqui no esquema, mas não vai existir por algum motivo ou outro. O projetista colocou isso aqui, mas viu que era obsoleto, que não precisava, né? Que aquele circuito não precisava, e aí ele não teve o trabalho de refazer o esquema, mas retirou já dizendo, colocando só a sigla não, NC não conectado, certo? Então tá aí, nós temos o oscilador, né? O oscilador nesse ponto aqui, né? O oscilador. E depois eu vou falar mais um pouquinho sobre esse oscilador mais à frente, né? Mas agora nós estamos falando sobre o circuito de entrada. Então vamos voltar lá no nosso esquema principal. Nosso esquema principal. Agora nós vamos falar, pessoal. Agora vamos falar sobre o circuito de polarização, né, do MOSFET e o circuito de iSense, né? Certo? Que é o circuito que nós vamos falar agora. Então vamos falar dele neste ponto aqui. Vejamos. Aqui, muitos se confundem esse circuito com o circuito de abaixar corrente nos LEDs. Este não é o circuito, pessoal. Este aqui, esse circuito, ele é apenas para que seja feito o controle da corrente que vai aqui na bobina. Da corrente que vai na bobina. Ele está controlando, está monitorando a corrente que está indo na bobina, certo? Ele está monitorando a corrente que está indo na bobina através do RSense aqui, ó, né? Que esse aqui, você calcular, são 3 dividido por 0,47 dá 15, né? Então, dá 15, 0,15 ohms. Então, 0,15 ohms. Então, você tem esta condição. Então, para que você possa fazer esse cálculo, então o que vai acontecer? No momento da condução, vamos ver aqui o gráfico. No momento da condução, está em corte, aqui não tem tensão, e aqui tem tensão. Quer dizer, aqui vai estar VCC máximo, que nós sabemos que é 12 volts, vai estar 12 volts. No momento que aqui está polarizado, aqui também vai ter tensão, ó, Então, neste momento, há uma condução aqui neste ponto, ó, gerando uma corrente neste ponto. Há uma condução, uma corrente, fazendo com que a corrente, né, que é a corrente vezes R é igual a V, né? A corrente vezes R é igual a V, então você vai ter aqui uma tensão aqui neste ponto. E essa tensão, no datasheet, ela diz que ela é de 220 milivolts, 220 milivolts. Mas num PWM, como é que eu calculo 220 PWM? Se ele é um PWM que vai estar como esse aqui, né, meio a meio, né, metade on e metade off, então é a metade desse valor. É a metade desse valor. Então o pico dele vai alcançar até 420, né, até 440, e ele vai estar em 220 no multímetro, porque o multímetro ele mede, no caso, o multímetro mede a RMS, né, RMS, então ele vai medir a RMS, então o multímetro vai estar medindo somente a forma de onda que ele enxerga, a contínua, né, contínua, aí ele vai dividir essa forma de onda em duas, né, para fazer isso, então 220. Então, para calcular isso aqui, nós temos o V, né, que nós vamos calcular a voltagem, que é a tensão, no caso, que é a tensão do monitoramento, a tensão que o datasheet deu, que aqui tem que ter 220, né? Que aqui tem que ter 220. Então eu tenho que ter menos do que isso, logicamente, né? Então eu vou calcular aqui que 220 milivolts, dividido pela resistência equivalente que deu aqui de 0,15 R, eu vou ter aqui, ó, 1,46 amperes. Então, nesta aqui vai circular 1,46 amperes. É isso que vai circular neste ponto, certo? Então, você tem isso aí. Então, se aumentar a tensão, eu aumento a corrente, certo? Se aumentar a tensão, aumenta a corrente. Se eu aumentar o resistor, certo?
eu diminuo a corrente e aumento a tensão, certo? E aumento a tensão. Eu vou aumentar a tensão nesse ponto. Então, por isso que vamos supor, se esse resistor eu dividir por 3 aqui. Agora, se um resistor desse abre, aí eu passo a dividir por 2. Então, não vai dar mais 15. Vai dar 23, né? 23.5, 23. Vai dar 0,23. Vai dar 0,23 ohms. Então, se eu aumentei o resistor, eu vou aumentar a tensão. Vou aumentar a tensão nesse ponto. E aumentando a tensão nesse ponto, eu vou fazer com que o R-Sense venha a ser ativado, certo? O R-Sense venha a ser ativado e, nesse caso, aumentando o resistor, eu diminuo a corrente e aumento a tensão. Então, esse resistor é importante, você tem que estar com o valor próximo, né? E com cuidado, porque senão ele vai abrir. Isso depende também da RDS-on do MOSFET, né? Da RDS-on no MOSFET, que se a RDS-on no MOSFET também alterar, né? Subir ou você trocar porque aqui nós temos nesse ponto aqui nós temos nós temos um divisor de tensão, na verdade. Nós temos um divisor de tensão, que é um divisor de tensão neste ponto, certo? Neste ponto aqui é um resistor. Este MOSFET, ele tem um resistor também, ele tem um resistor, um RDS-on interno, né? E aqui também eu tenho um resistor. Então eu tenho um divisor de tensão. Então qualquer alteração, se eu alterar isso aqui para mais, eu subo essa tensão. Se eu alterar isso aqui para mais, né? Se eu alterar isso aqui para mais, eu abaixo essa tensão, mas também, né? Eu abaixo essa tensão. Então eu também posso ter, se o RDS-on, agora se esse RDS-on diminuir, for um RDS-on menor, né? Então eu aumento a tensão nesse ponto aqui. Eu aumento a tensão nesse ponto, certo? Então, muito cuidado com isso, né? Mas vamos ao continuar. Pois, com o decorrer dos outros, nós vamos falando de vários pontos e aí você vai entendendo. Quando terminar esse treinamento intensivo, você vai ficar fera no análise. Agora nós vamos falar sobre nós vamos falar agora sobre a nossa polarização das barras de LED, né? A polarização das barras de LED. Isso nós vamos falar deste ponto. Polarização da barra de LED, vamos ver como é que acontece. Nós temos aqui neste ponto, pessoal, a nossa VCC, né? A nossa VCC que vem lá do circuito boost. Do circuito boost vem a nossa VCC para esse ponto. Ele vai entrar aqui neste ponto aqui, é a mesma, vai entrar nesse ponto, certo? E vai passar pelos LEDs e sair nesses pontos aqui, certo? Nesses pontos. Então, saindo nesses pontos, vai entrar em cada ponto desse aqui, ó. Cada ponto desse aqui, certo? Em cada ponto vai entrar aí, ó. Em cada pino desse vai entrar, né? Aqui, ó, você vê que ele está jampeado. Então, o que que está acontecendo aqui? Por que esse jumper aqui? Porque ele está usando somente, colocando uma barra de LED ligado em três circuitos desse CI. E o que vai fazer? Aumenta a corrente, ele triplica a corrente que vai trabalhar, entendeu? Ele triplica a corrente que vai trabalhar, certo? Ele vai triplicar a corrente que vai trabalhar para que possa acontecer uma polarização melhor dos LEDs nesse caso. Então nós temos aí todo. E o que acontece aqui é que entrando nesses pontos aqui, ó, nós vamos ter a saída aqui nesse ponto. Nós vamos ter a saída neste ponto aqui, ó, I7. Este aqui sim é o pino responsável pelo brilho do LED, pela corrente que está circulando neste circuito, ó. A corrente que está circulando nesse circuito. Ele é o responsável. Por quê? Porque ele vai passar por este resistor aqui que está ligado ao GND. Aqui está ligado a um MOSFET, a um sensor interno que vai estar ligado, está monitorando esse ponto aqui, ó, está monitorando esse ponto internamente. Então ele é parecido com aquele ponto lá da polarização do circuito boost, né, do R-Sense do circuito boost, só que internamente ao CI e fazendo a nossa verificação. Então ele é que vai diminuir, aumentando essa tensão aqui, você diminui a corrente dos LEDs,
Você aumenta aqui o resistor, você aumenta a tensão, aí diminui a corrente dos LEDs. Aí você vai diminuir a corrente dos LEDs, entendeu? Aí você diminui a corrente dos LEDs. E o engraçado nesse circuito é que, de acordo com o datasheet, ele pode trabalhar, ele não ativa proteção. Ele não ativa proteção. Ele vai trabalhando. Se caso uma barra de LED dessa abrir, né? Uma barra de LED desta abrir, ele desativa o circuito PWM interno de polarização desta barra de LED, desta parte aqui, ó, e continua trabalhando com as outras. Ele só vai parar quando todas as barras de LED forem desativadas. Todas as barras de LED forem desativadas, certo? E de acordo com o nosso datasheet, certo? Então, para fazer as aferições da barra de LED, aqui eu vou ter, então, como eu já falei, aqui você não vai ter na barra de LED, você mede a contínua, você pode medir uma contínua, mas você tem a certeza que aí não está uma contínua, aí está um PWM. E muitas vezes não é um PWM quadrado, ele é uma rampa, ele é um triangular, entendeu? Ele é um triangular, o dente de serra, ele é um PWM. Então aqui você, através aqui do PWM, você vai medir com o osciloscópio nesse ponto, você vai verificar as formas de ondas que neste ponto devem estar igual, mas deve estar igual, mas se você estiver em tela azul, né, tela azul da TV, ou se você estiver em tela escura, mas se ela estiver com imagem, aí ela vai ficar variando de acordo com o PDIN, né, que vai controlar o tempo do DUT, né? O tempo do DUT, que aí você não, se você, vamos supor, você mede aqui, ó, a imagem no momento da imagem está olhando para o céu, a um brilho maior. Aí você olha aqui, aí a imagem muda para uma tela escura, um quarto escuro. Aí já aqui nesse ponto, quando você estiver medindo esse ponto, já vai estar com DUT menor, né, do que você mediu. Então você deixa a TV em tela azul, né, na tela azul, né, no caso numa tela sem imagem, na tela azul, ou então numa imagem parada, coloca um DVD ali, dá um pause no DVD e aí você vai fazer o seu análise correto para verificar se há diferença com o osciloscópio, se há diferença nos PWM, certo? Então, estamos só começando, pessoal. Estamos só começando, né? Então, vamos lá. Agora, pessoal, agora vamos falar sobre outro circuito, que é o circuito de proteção OVP, né? O circuito de proteção OVP, que é esse circuito aqui, né? Esse circuito aqui, ó, ele é colocado aqui para monitorar a proteção de tensão excessiva, né? De tensão excessiva, né? Over voltage protector, né? Então ele aqui está colocado aqui, ele não é um regulador de tensão. Ele não está aqui como um regulador de tensão. Então quem controla o brilho constante do LED é o nosso, né, como nós já vemos, que é o nosso pedinho, que vai controlar aí, né, junto com o resistor de corrente, que vai controlar nossa corrente do LED. Esse aqui ele vai proteger para, se caso aconteça uma tensão excessiva nesse ponto, ele possa desligar nesse ponto, ele possa desligar o PWM, desligar o PWM. Por quê? Porque esse caso aqui, vamos supor, como nós temos aqui LEDs, quando você liga um LED num resistor, quando você liga um LED numa fonte, o LED vai no ponto do LED, ele vai naquela parte da entrada dos LED, aonde vai e a outra parte vai ligada ao GND, ele vai derrubar, ele vai pegar a tensão dele. Então aqui o LED vai pegar a tensão dele. Se caso todos os LEDs abrir, a tendência é essa fonte subir, né? A tendência, se todos os LEDs abrir ou acontecer algum defeito na parte do i7, né, do i7, aí você vai ter, o LED vai aumentar, né? O LED vai, a tensão aqui, o LED vai abrir, não vai estar polarizado, não vai estar polarizado,
Então, se não tiver polarizado, essa tensão vai subir. E essa tensão subindo, ela pode chegar a ativar, com certeza vai ativar a proteção OVP. Então, não é somente pelo aumento da tensão, mas sim pela falta de polarização dos LEDs, certo? Então, como é que vai ser este aumento desta tensão? O aumento dessa tensão aqui, ó, nós vamos, nesse ponto aqui, ele está fixo, referência fixa de 1.23. Então, sabendo dessa referência fixa, no momento de eu fazer a minha junção aqui dos meus, no caso, a junção aqui do meu divisor de tensão, eu tenho que calcular meu divisor de tensão para que neste ponto aqui eu tenha 1.23, certo? 1.23. E qual será a tensão dessa saída aqui? Ah, mas não está marcado no esquema. Qual será a tensão da saída? Na proteção, essa tensão da saída, nós vamos fazer o cálculo aqui agora. Essa tensão da saída, né? Aqui nós temos aqui o resistor de alta, o resistor de baixa, né? Que são responsáveis. E o que vai acontecer? Aí eu vou fazer esse cálculo. Eu tenho aqui a minha VOVP, que eu já vi que é 1.23. Eu vou somar uma vez, né? A VOVP uma vez, que eu, no caso, vou somar 1.23. Aí vou colocar aqui, dividir 1.23, dividido pelo esse resistor de baixa, né? Vezes o resistor de alta, R-top, vezes o resistor de alta. E aí, neste ponto aqui, eu vou ter esse cálculo aqui, ó. 1.23 mais 1.23 dividido por 10.500, que é o resistor, né? 10.500 vezes 392.000, né? Aí eu vou ter este valor aqui, pessoal, 47,15 volts. Eu vou ter 47,15 volts. Mas essa tensão é de trabalho? Não. Essa tensão é de ativação do nosso nosso OVP, nossa OVP, certo? Então essa é a tensão do nosso OVP, tá certo? Então essa é a tensão do nosso OVP. Então, se atingir esse ponto, ele vai ativar. Então, qual é a tensão normal? Então você coloca aqui 30%. Então você vai colocar 3 vezes 4,7, 47, né? 10% é 4 volts, é 4,7 volts. Então você vai colocar aqui 3 vezes aqui, vamos pôr 15 volts a menos. Então você vai colocar 15 volts a menos aqui. Então a minha tensão normal aqui nesse ponto é de média 32 volts, né? É média 32 volts nesse ponto aqui. A minha tensão normal. Então eu vou ter essa elasticidade dessa tensão de 32 até 47 para não ativar a minha proteção OVP, certo? Então, pessoal, vamos voltar, né, lá nosso esquema. Então, voltando ao nosso esquema, como falei, pessoal, vocês vão escutar barulho, carro de som, alguma coisa, porque eu não estou ainda com dinheiro suficiente, não está me rendendo dinheiro suficiente para que possa fazer um quarto isolado, né? Um quarto isolado, com abafador e tudo, para um som ficar muito legal. Então não vou parar o meu vídeo por causa de barulho de carro de som, anunciando e tal, né? Quem está no vídeo eu sei que quer aprender, que quer entender o circuito, certo? E aqui nós temos aqui, pessoal, ó, quando colocar um circuito aqui neste ponto aqui, ó, quando chegar a acender ao quarta barra de LED, a quarta barra de LED aqui, nesse ponto, eles colocaram um circuito aqui que eles para fazer a mudança, da referência do oscilador, né, que seria de 392K neste ponto aqui, ó, quando tivesse somente as 3 barras de LED, quando colocasse as 4 barras de LED, aí apareceria, ele faria um paralelismo deste resistor de 220K, né, para um resistor de 392K, ou para o paralelismo entre os dois, né, no caso. Então a resistência equivalente seria menor do que a resistência de 220K, certo? Então eles colocaram esse circuito, porque vai haver a condução aqui nesse ponto, né? Vai haver a condução nesse ponto aqui, ó, certo? Vai haver a condução desse ponto, o retorno nesse ponto vai acender aqui vai polarizar esse transistor e vai fazer com que haja isso aqui. Então, havendo isso aqui, o que irá acontecer? Vai diminuir a tensão nesse ponto aqui, então vai aumentar a frequência de oscilação, né? Vai diminuir a tensão, vai tentar diminuir a tensão, então vai aumentar a frequência de oscilação, certo?
E aumentando a frequência de oscilação, aumentaria também a nossa corrente aqui, ó, a nossa corrente excessiva sobre a nossa corrente sobre o LED, né? Porque necessitaria de mais corrente para polarizar os LEDs. Então eles fizeram esse circuitinho aqui para que você pudesse entender, ok? Então tá aí, pessoal, todo o nosso circuito de polarização do LED é o nosso primeiro vídeo do nosso intensivo, né? E de acordo com os nossos, nós vamos ver estes e outros circuitos diferentes. Então você pegue e assista vídeo por vídeo, não pule vídeo, assista todos os vídeos. Aqui eu não estou ganhando por like, não estou no YouTube, estou no intensivo para treinamento para que vocês possam aprender. Para que vocês possam aprender, tirar suas dúvidas, né? Tirar suas dúvidas para que na hora que o fogo estiver pegando aí, na hora que o problema estiver na sua mão, você resolva. Você resolva com habilidade, com técnica, com conhecimento, para que você possa ter um bom desempenho no seu trabalho na bancada, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.